Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus te abençoe. Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão, meus irmãos, uma humilde reflexão sobre a palavra de Deus. Quero trazer uma passagem muito conhecida. Eu vou pedir aos irmãos que preguem hoje junto comigo, que os irmãos orem por mim. É uma palavra uma passagem muito conhecida, mas eu creio que Deus tem algo novo para a gente, pois a palavra do Senhor se renova a cada manhã. A palavra do Senhor é vida, é fôlego de vida para as nossas vidas. A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor é o que conduz a nossa vida. O que seria de nós? O que seria de nós se não tivéssemos palavras de vida eterna? Essa palavra só o Senhor é capaz de nos dar. Então eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 33. Eu quero ler somente 3 versículos, e vamos falar um pouquinho sobre isso, e depois eu quero orar com você. Eu quero orar com você, meus irmãos, porque hoje eu creio que Deus tem algo novo para as nossas vidas. Livro de Jeremias, capítulo 33, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler com os irmãos. Aquele que puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, que nós possamos dar notória ação ao Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco, porque fala mais comigo aqui, que estou aqui com essa responsabilidade, mas que Deus seja louvado. E diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 1, diz assim: quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma, para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Versículo 3. Chame por mim, e eu responder-te-ei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas, que você não conhece. Vamos ler de novo, meus irmãos, vamos ler todos juntos. Versículo 3. Chame por mim, e eu responder-te-ei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas, que vocês não conhecem. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pois a Tua palavra que nos traz vida. Graças te dou, Senhor, pois o Senhor tem coisas novas para as nossas vidas. O Senhor tem algo a anunciar aos nossos corações. O Senhor tem algo a tratar com a nossa mente. O Senhor tem algo a tratar no nosso íntimo. O Senhor tem algo a tratar, Senhor, do mais íntimo do nosso espírito. Pois o Senhor quer, Pai, novidade de vida. O Senhor quer coisas novas na nossa vida. Pois o Senhor tem, Pai, poder e graça sobre as nossas vidas. E acima de tudo, Pai, o Senhor quer que nós entendamos o Teu amor, a Tua graça sobre nossas vidas. Por isso, Pai, toma o Teu lugar. Não permita, Pai, que nenhuma obra do inferno tire a nossa atenção. Não permita, Pai, que o mal venha prevalecer, mas que nós estejamos focados, Senhor, sejamos firmes, atentos à Tua voz. É isso que eu lhe peço, te louvo e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Como tema dessa humilde reflexão, eu trouxe um tema, e o nome desse tema, eu daria para o nome desse tema, está me vendo outras coisas na mente, mas eu vou prosseguir com o tema. E o nome do tema é Deus não desiste de você. Meus irmãos, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Você serve um Deus que não abre mão de você. Nós precisamos entender que Deus não abre mão de nós. Muitas pessoas pecam por não confiarem nesse Deus
que não abre mão das nossas vidas. Deus não abre mão das nossas vidas. Se alguma vez surgir alguma dúvida no seu coração, que Deus abriu mão de você, que Deus não se importa com você, eu te digo que você está completamente enganado. E a palavra de Deus, ela nos traz isso. Ela nos encoraja, ela nos confronta a entender isso. Quando as pessoas erram, cometem algum deslize, que para elas são absurdos, são grandes delícias ou pecados, essas pessoas têm dificuldade de aceitar o perdão de Deus. Quantas as vezes você já parou e analisou por atos cometidos no passado, atos que já ficaram lá atrás, que Deus muitas das vezes não pode ter não te perdoado, que Deus pode muitas das vezes ter esquecido de você? Não, tirem isso da sua mente. Deus não esqueceu de você. Ele não abre mão das nossas vidas. Ele não consegue de forma alguma, pessoas que não conseguem de forma alguma se perdoarem, aceitar o perdão de Deus, porque acham que o seu pecado e sua falha chega a ser maior que a misericórdia e a bondade de Deus. Já pararam para pensar, meus irmãos? Se nós acreditarmos nessa falácia, nessa mentira, o que seria a morte do nosso Jesus Cristo na cruz do Calvário? Para que seria o sangue dele derramado? Vamos parar para refletir. Agora vamos parar para refletir e pensar como é bom saber. Como é bom saber que nós temos um Deus perdoador, que nós temos um Deus misericordioso, acerca de tão grande amor que Ele tem por nós, seres insignificantes, seres totalmente dependentes de alguma coisa ou de algo. Como que nós, miseráveis pecadores, Deus vai se importar e vai nos perdoar e vai tratar de nós, vai insistir conosco. Como que nós podemos pensar dessa forma? Melhor ainda, é confiar nisso. Então, melhor é confiar que Deus é misericórdia, que Ele pode cuidar de nós. Não é só saber, temos que pensar nisso, não é só saber que Deus é misericordioso, é confiar que Deus cuida de nós, que Ele não desiste de nós. Saber a misericórdia de nós é sabermos, porém, muito mais do que saber, é confiar. Muito mais do que saber é confiar. Confiar não somente nos tempos bons, nos tempos que muitos de nós denominamos como os tempos das vacas gordas, né? Nós temos ali a nossa mente focada, entendendo que nos tempos das vacas gordas, né, onde tudo está dando certo, que Deus é conosco. Mas nos tempos difíceis, nós costumamos a pensar que Deus esqueceu de nós, que Deus não tem mais cuidado de nós. Confiar em Deus quando tudo está dando certo, mas confiar também quando tudo está dando errado. Como isso? Como confiar quando tudo está dando errado? Confiar nos tempos de angústia, confiar quando chega o tempo do desemprego. Meus irmãos, às vezes eu já fiquei desempregado e sei o que é isso. O tempo do desemprego, confiar em Deus, né? A carne chega a ficar pesada nesse momento, dá um nó na garganta, né? Nos tempos do abandono, famílias, amigos, aquele que tanto nós amamos, nos traz. E hoje nós vivemos um momento difícil, onde a traição, onde a mentira, onde a falácia tem tomado cada vez mais conta desse mundo. Como confiar em Deus quando... Porque a decepção, meus irmãos, ela vem de quem menos a gente espera. Quando é uma decepção vem de uma pessoa que a gente não conhece, a gente ainda leva. Mas quando a decepção vem daquela pessoa bem próxima, daquela pessoa tão amiga, e nós ficamos, muitas das vezes, essa pessoa é até servo de Deus. Como fica o nosso coração? Como fica a nossa mente? Há períodos em nossas vidas em que nos sentimos cercados por muitas pessoas, no trabalho, amigo, amizade, mas há momentos que parece que estamos abandonados, que ninguém liga para nós, que ninguém quer saber daquilo que estamos passando, daquilo que estamos atravessando. Já pararam para pensar nisso? Que nos momentos, às vezes no momento mais difícil, a gente
ora a Deus, a gente clama a Deus, a gente fica ali de joelho, e a gente liga para uma pessoa e a pessoa não atende. A gente procura pela pessoa, e a pessoa ainda tem, muitas das vezes, ainda chega para você e diz, nossa, eu estou te ligando, estou querendo falar contigo. Esse mundo, a gente pode ver que esse mundo é tão cruel, e eu estava falando essa semana com um aluno meu, que no momento de maior aflição, eu falei para ele, no momento de maior aflição, se teu filho precisar de uma lata de leite, todo mundo te vira as costas, está todo mundo duro. Mas se você parar no bar para tomar uma cerveja, tem para todo mundo. Olha como é que o mal age. Né? E ele estava justamente me confidenciando isso, me falando isso. Né? Então a gente vê como é esse momento. Há momento em que procuramos um ombro amigo, de uma mão amiga, procuramos uma palavra. Na realidade, parece que somos isolados de tudo e de todos. Mas é nesse momento que Deus quer que você confie nele. Porque Deus jamais irá desistir de você. Porque Deus jamais vai abrir mão de você. Então, precisamos confiar no Senhor em todo o tempo. A palavra do Senhor vai dizer que o sol nasce tanto para o justo como para o ímpio. E é nesse momento que muitas das vezes a gente fala, ai, eu estou vivendo um choro, eu estou querendo o meu amanhecer. O meu amanhecer não chega. Deus está trabalhando no seu amanhecer. É no tempo dele, é da maneira dele, é da forma dele. E o que nós temos que fazer? Exercitar o Salmo 40. Esperar com paciência no Senhor. Não é no nosso cronos, é no crono dele, porque todas as coisas são feitas por ele, e para ele são todas as coisas, e nós precisamos crer nisso. Confiar em Deus em tempos de decepções, decepções no trabalho, decepções em casa. Às vezes, se nós, semana retrasada, eu trouxe uma palavra falando sobre vigilância. Se a gente não vigiar, nós vamos acabar falando coisas que vão ferir até mesmo o nosso filho, o nosso cônjuge, o nosso familiar. E muitas das vezes a gente pode falar algo que ainda pode magoar ou matar a fé de uma pessoa. Então nós precisamos estar vigilantes. Decepções nos relacionamentos, em todos os sentidos. Nós vimos isso nos jovens, né? É tanta informação na internet, é tanta coisa que é jogada para eles, é tanta coisa que eles ficam decepcionados com tudo. Hoje, a doença do século, nós podemos dizer que é o transtorno de ansiedade. Porque são tantas informações, e dentro dessas informações, são tantas decepções que a humanidade tem ficado ansiosa, tem ficado doente. Confiar em Deus em tempos de incompreensões, onde ninguém te compreende, onde ninguém te ajuda. Confiar em Deus no momento de dores. Confiar em Deus no momento da doença. Confiar em Deus nos momentos das discussões. Como confiar? Como confiar no Deus? Há dias em que não temos o porquê estarmos discutindo. Já pararam para pensar? A vida ela pode ser tão fácil. Se você está nervoso, se você está vendo que uma pessoa está nervosa, para que você vai falar? Você não precisa discutir. Você fica calado. Deixa a pessoa falar o que quer, fica calado. Depois de um tempo, o que você faz? Está mais calma? Quer uma água? Podemos conversar? E aí conversa. Né? Ser racional em todo o tempo. Parece que cada um está falando uma língua diferente. Há momentos que parece que cada um está falando uma língua diferente. E você vai numa igreja, um está falando de uma forma. Você vai na internet, um está falando de outra forma. Você vai em outro lugar, cada um está falando de uma forma. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus, senão nós vamos ser enganados, nós vamos ser confundidos, nós vamos ser levados a ventos de doutrinas e nós vamos ser levados a fogos estranhos. Nós precisamos estar atentos. E eu dou glórias a Deus por isso, porque a Igreja de Nova Vida, né,
fundada pelo então bispo Roberto Macalister, tem sempre pastos verdejantes. E eu louvo a Deus por isso. A gente começa a entender de forma diferente. Já parou para pensar? Parou para analisar que muitas das vezes a pessoa está falando algo com você e você está entendendo de algo diferente, de uma forma diferente? Também pode acontecer. Isso acontece no lar da família, acontece comigo. Não somos perfeitos, somos falhos. Acontece com todos nós. A própria Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às paixões. Elias. Um homem que teve tanta experiência com Deus. Diz que ele era sujeito às paixões. Todos nós somos sujeitos às paixões. Mas graças a Deus, está sobre nós. Esta é a principal evidência que Deus não desiste de nós. Se nós formos olhar sobre Elias, ele ora, cai fogo do céu, e ali consome aquele altar de Baal, consome aqueles profetas de Baal. Deus estava mostrando que Deus estava com ele. Ele embeira um desafio, um momento de morte. Deus mostra que Deus era com Elias. E aí vem uma profetisa e fala com ele: olha, eu quero acabar com a vida de Elias. E o que ele faz, meus irmãos? Vai para o fundo de uma caverna. Calma aí, ele confiou em Deus no momento bom, mas no momento difícil, aonde uma profetisa muito poderosa fala algo, ele vai para dentro de caverna. E Deus ainda teve misericórdia dele, porque enviou lá os corvos para enviar para ele alimento ainda. E ainda manda falar com ele, para que ele saia da caverna. Deus é um Deus que está conosco nos tempos de dificuldade, sim. Deus responde a sua oração no tempo de dificuldade, sim. E nós precisamos crer nisso. Então precisamos confiar em Deus nos tempos difíceis. E aí vem a fala, né? Chame por mim, e eu responder-te-ei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deus tem para nossas vidas muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus tem aquilo que nós não imaginamos, mas Deus é capaz de nos conceder. Ou seja, não se cale em tempo difícil. Você vai entender. Você precisa entender que você não pode se calar nos tempos de dificuldade. Já reparou que o seu corpo tem uma dificuldade para orar, meus irmãos? Eu, há muitos anos, e eu não estou falando para me vangloriar, eu estou falando da minha prática de vida. Se eu não tiver prática de vida, eu nem subo aqui para trazer a palavra. Mas eu era ateu. Desde que eu comecei a conhecer o Senhor, no dia 26 de junho do ano 2000, não tem um dia sequer que a primeira coisa que eu faço quando eu abro meus olhos é dobrar meu joelho. Às vezes eu nem abro os olhos, eu já vou para o meu joelho. E ali eu começo a falar com o Senhor. Não tem um dia, mas já pararam para pensar quanta dificuldade que você tem para orar? Quando você vai se propor para orar, vem um barulhinho do telefone, chegou a mensagem. Quando você está pensando em orar, lá no seu trabalho, alguém te chama, te enche de serviço. Quando você está se preparando para orar na faculdade, vem um monte de trabalho da escola. Pode ser na escola, pode ser na faculdade, vem um monte de trabalho. Por quê? É esse mundo mau e perverso conspirando contra a nossa fé. E o que nós precisamos entender, meu irmão? Nós precisamos orar ao Senhor. Nos tempos de difíceis, nos tempos de bonança, nos tempos de dificuldade, nós precisamos orar ao Senhor. Está no entendimento, no texto qual lemos. Clama a mim em meio sentimento de tristeza. Clama a mim em meio à decepção. Clama a mim em meio ao abandono. Deus está te chamando. Clama a mim e eu responder-te-ei. Não se silencie, chame por Ele, pois você terá as respostas que você precisa. Às vezes você está precisando ter uma direção, um momento de angústia em que você tem que tomar uma decisão. Qual a coisa que vocês mais... o que você faz? Eu passei por uma situação
em que o meu filho, ele estava bem, eu saí para trabalhar no outro dia, e quando eu cheguei no dia de manhã, ele estava muito mal. Eu levei ele no hospital, me mandaram para o outro, me mandaram para o outro, me mandaram para o outro. Eu sei que eu fiquei muito mal. E o meu filho no balão de um oxigênio, e os médicos fazendo exame, e eu desesperado, o plano de saúde não estava atendendo, não aceitava o plano de saúde lá, e estava dizendo que aceitava, aquela discussão, aceita, não aceita, e eu ali quase brigando, nervoso. E só para a gente ser bem rápido, teve um momento em que a médica falou, deu um medicamento nele, descobriu que ele tinha contraído uma bactéria muito grande no intestino, e a médica falou para ele, falou assim, olha, eu vou dar esse medicamento. Aí deu o medicamento, depois deu um outro medicamento, um antibiótico, aí depois falou para ele assim, olha, tem aqui nenhum antibiótico de efeito, a gente vai tentar um antibiótico alemão. Você tem que assinar um termo, porque se seu filho morrer, a gente não tem culpa. Tem que mandar vir esse medicamento. Aí eu peguei e entendi. Meu filho vai morrer. Como? Meu filho estava bem ontem, o meu filho vai morrer? Como? Como isso? Eu não aceito isso. Aí fiquei olhando para ela, aí ela foi, me abraçou e falou assim, olha, só Deus na sua vida. Meus irmãos, aquele só Deus ficou ecoando no meu ouvido. Aquilo crescia. Só Deus na sua vida. 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 Meus irmãos, eu fiquei tão mal. Aquilo me constrangeu tanto, que no momento que ela saiu, eu lembro que eu ajoelhei, coloquei a cara no pó e comecei a pedir a Deus perdão. Eu esqueci literalmente do meu filho. E eu falei, Jesus, Senhor, toma a vida do meu, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu estava lá discutindo, dando mau testemunho, e Deus foi me trazendo na memória tudo aquilo que eu havia cometido. Eu discuti, eu briguei, eu falei, eu fui de um lado e para o outro, eu gesticulei, eu fiquei nervoso, e eu não me lembrei de orar a Ti, Senhor. Quando eu chorando ali, me levantei e olhei, meu filho estava sentado na mesa comendo um sanduíche. Então Deus tem milagre. Deus tem muito mais daquilo se nós clamarmos a Ele, se nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, se nós entendermos que nós somos totalmente dependentes dEle. Deus prometia uma resposta que viesse para encher os anseios do coração. Vou te anunciar coisas grandes que não sabe. Deus chama esse homem a viver a experiência com Ele, não em tempos de vacas gordas, mas em tempos de vacas magras. E o que a gente pode entender? O que acontecia ali? A primeira coisa que a gente pode entender é que Jeremias estava o quê, meus irmãos? No versículo 1. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele a segunda vez. Meus irmãos, vamos parar para entender isso. Por que a palavra do Senhor veio a ele a segunda vez? Porque lá no capítulo 32, no versículo 1, olha o que está escrito. Capítulo 32. Olha o que diz. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do rei Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, que estava no palácio do rei Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, havia encerrado, dizendo, como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia? O que este a conquistará? Olha o que ele está falando. Jeremias foi um profeta enviado por Deus para anunciar que o povo de Israel estava numa conduta errada.
Ele foi anunciar àquele povo que eles estavam vivendo a idolatria, que eles estavam vivendo aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso aos olhos do Senhor, em que eles estavam adorando outros deuses, em que eles não confiavam naquilo que a palavra do Senhor estava dizendo. Então, o que acontece? Jeremias foi usado pelo Senhor para anunciar. E eles, o que o rei fez? O rei ouve essa palavra, a repreensão de Jeremias, num tempo em que o ego daquelas pessoas não aceitavam que eles estavam errados, porque eles já estavam acostumados a viver no erro. Toda vez que Jeremias falava da palavra do Senhor para aqueles homens reconheciam no seu interior, mas no seu exterior eles não praticavam. Por que isso aconteceu? Porque Deus é longâmino, ou seja, Deus tem um longo ânimo. Quanto mais aqueles homens pecavam, quanto mais aqueles homens agiam de errado, Deus enviava profetas e eles iam lá e matavam os profetas. Deus foi tentando aliança com aquele povo. Deus foi falando e repetindo e falando e eles matando os profetas. Eles não aceitavam que aqueles profetas eram a voz de Deus. Então Deus dá uma sentença para aquele povo. Deus começa a levar aquele povo para cativeiro. Então o rei da Babilônia que estava cercando, chegou um ponto que Jeremias estava anunciando tanto que eles seriam levados por cativeiro e eles não estavam aceitando. Chegou num ponto que o rei da Babilônia cercou todo o território de Israel e mesmo assim, mesmo cercado, eles não aceitavam. O rei não aceitou e mandou prender Jeremias. Meus irmãos, Jeremias estava preocupado, pois eu tenho certeza que Deus mostrou para ele que haveria tempos difíceis. E nós vemos lá na frente, lá pelo versículo 35, capítulo 35, 36 e 37, que chegou a um ponto de uma mãe ter que cozinhar o próprio filho para comer, para ter o que comer. Jeremias anunciou que teria miséria. Jeremias anunciou que teria fome, que teria pestes. Jeremias anunciou tudo para eles, mas eles não quiseram escutar. Meus irmãos, quantas das vezes Deus está falando para você, seja no tempo de bonança, seja no tempo de dificuldade, quantas das vezes pessoas têm sido usadas para falar com vocês, para falar comigo? Olha, se conserta a sua vida, transforma a sua vida, deixa Deus trabalhar na sua vida. Olha, Deus manda te dizer isso, Deus manda te dizer aquilo outro. E o que você tem feito com a sua vida espiritual? O que nós temos feito com a nossa vida espiritual? Será que Deus se calou para nós? Será que Deus não tem falado conosco? Será que nós estamos igual a esse povo, que estamos aceitando viver, cansando o longo ânimo de Deus? Será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos aceitando isso? Convivendo com isso? Será que Deus vai passar a mão pela nossa cabeça para sempre? Ou Deus está trabalhando? Porque, meus irmãos, acabei de falar agora há pouco, que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Será que eu não tenho mais o temor de Deus para reconhecer que Deus vai cessar o seu ânimo? Que Deus vai chegar uma hora, que Deus vai chegar a um acerto de contas, que Deus não vai mais passar pano pela sua cabeça igual um filho. O filho está lá, aprontou. A mãe, deixa o menino. Aí o menino vai lá, apronta de novo. Calma, vamos ter paciência. Aí o menino tira nota vermelha. O menino falta à escola. O menino faz um monte de coisa errada. Briga na escola. Não, calma, vamos ter paciência. Deus não é igual a mãe, não. Deus é justo. Deus é fiel. Deus é verdade. Deus é justiça. Deus é amor. Mas o Deus também é um Deus que repreende. E Ele repreende aqueles que Ele ama.
Então Deus vai agir com a sua autoridade. E o que esse povo fez? Esse povo começa, de uma certa forma, ele começa a chutar o balde. O povo começa a não querer ouvir, definitivamente, como nós vimos aqui o rei. Ele chuta o balde e ele manda prender Jeremias. Então a gente volta aqui no capítulo 33, e diz, no versículo 1 que diz: quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. Por isso que ele veio falar de novo. E ele diz: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as formas para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Olha o que ele está dizendo, ele está repetindo 3 vezes. Quando o judeu fala 3 vezes, é porque ele está dizendo uma verdade verdadeiríssima, concretamente verdade. Ele está falando uma verdade para que as pessoas tenham uma atenção. E o que ele está falando aqui? Ele é o Senhor. Senhor é o seu nome. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Aí, olha o que ele fala: chama por mim e eu responder-te-ei. E lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deus jamais abandonaria Jeremias. Deus jamais abandonaria Jeremias. Deus, com sua infinita misericórdia, permitiu que aquele povo, um cativeiro, que não iria durar para sempre. Olha, Deus está falando, olha, o Senhor, o Criador de todas as coisas, não vai permitir que você fique no cativeiro eternamente. Mas você precisa fazer o quê? Chama por Ele. Clama por Ele. Chama por Ele, por quê? Porque Ele vai te responder. E Ele ainda vai te anunciar coisas novas. E fortaleceu o profeta a falar a verdade para que aquele povo voltasse para o caminho da verdade. Meus irmãos, se algum momento, algum sentimento carnal tomar o seu coração, alguma vaidade, algum sentimento carnal que a gente pode falar, alguma paixão, algo que não for santo, puro e irrepreensível tomar o seu coração, clama por Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Assim como Deus permitiu o mal àquele povo, Ele também colocou o bem, as palavras de salvação no coração do profeta. 70 anos repreendendo e purificando o povo. Jeremias já estava há 70 anos repreendendo para a purificação do povo. E aí, olha o que acontece. No versículo, vou pegar do versículo 2 para a gente pegar, no capítulo 33, do versículo 2. Olha o que ele está dizendo. Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as formas para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei. E lhe anunciarei coisas grandes ocultas, que você não conhece, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres daqueles que serão feridos por minha ira e do meu furor, porque desta cidade escondi o meu rosto, porque por causa de toda a sua maldade. E eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade, com o que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com os que pecaram e se revoltaram contra mim. Ou seja, basta clamar que Deus é capaz de perdoar todo pecado. Deus é capaz de te renovar. Deus é capaz de te transformar. Deus é capaz de fazer um coração duro se
se transformar num coração mole. Deus fez isso com o coração de Faraó, lá na terra do Egito, e é capaz de fazer com um homem, sim. Deus tem o poder para restaurar. Após passar o tempo da minha disciplina, eu vou curar o meu povo. Deus não abandonou o povo. Qual o sentimento que tem dominado o seu coração durante esses dias? Qual o sentimento? Qual o sentimento que tem tomado seu coração? Talvez você se sinta em cativeiro. Talvez por sua fé. Talvez porque não quer mais mentir. Talvez se sinta rejeitado por pessoas. Talvez por não querer abraçar alguns comportamentos e práticas. Talvez por não querer o falso cristianismo. Às vezes, estão te chamando de radical. Às vezes, a sua família te isolou. Talvez seus pais te isolaram. Talvez seus amigos te isolaram. Talvez aquela pessoa em que você mais gosta, aquele amigo que você mais confiava, ele também te isolou. Ele também te deixou sozinho. E muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos. E nós nos entregamos à vontade da nossa carne. Muitas das vezes nós nos entregamos ao pecado. Muitas das vezes nós fazemos aquilo que é errado, porque justamente não temos mais o temor de Deus. Não temos mais a vontade de servir ao Senhor como servíamos antes. Não temos mais a dedicação que tínhamos antes. Às vezes os tempos chegaram, os tempos difíceis. Os tempos difíceis chegaram e você está dizendo, está muito difícil, está complicado. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Muitas das vezes você está pensando em até desistir dos caminhos do Senhor, com tanta dificuldade, com tanta barreira que você tem enfrentado. Muitas das vezes te isolaram, você não consegue mais pregar, louvar, orar como você orava antes. E Deus está falando com você, clama a mim. Meu povo clama a mim, meu povo clama a mim, meu povo clama a mim, pois eu vou te responder, eu vou te curar, eu vou te transformar, eu vou fazer coisas novas na sua vida, clama por mim. Às vezes Deus está batendo na sua porta e está dizendo, por favor, clama a mim, por favor, clama a mim, eu vou te responder, eu vou fazer um ajuste com você, eu vou te transformar. O sangue do meu filho que foi derramado na cruz do Calvário vai ser aspergido sobre sua cabeça, você será renovado, transformado, as suas vestes serão alvas como a neve. Você é meu filho, você é amado de minha alma, eu quero você da minha vida, eu quero você fazendo a minha obra, eu quero você louvando, engrandecendo o nome do Senhor, eu quero você é meu filho, você é meu. Creia nisso. Deus quer fazer algo novo em sua vida, basta você clamar.